Combinações de ações. Objetivo. Um dos aspectos que um principiante na aprendizagem do dimensionamento de estruturas de betão armado tem alguma dificuldade em entender é a execução das combinações de ações. Para facilitar esta compreensão, procede-se de seguida a uma aplicação prática dos conceitos regulamentares. Assim, com este módulo, pretende-se ilustrar a forma como os eurocódigos impõem a verificação da segurança no lado das ações, através das combinações de ações, e a partir de um exemplo de uma viga à qual se admitem aplicadas ações, serão ilustradas as combinações a adotar para o cálculo dos esforços aos estados limite últimos, que possibilitam o dimensionamento da estrutura, e aos estados limites de utilização, esforços que possibilitam a aferição do bom comportamento da estrutura em serviço. Atente-se no seguinte exemplo simples de uma viga de 2 tramos a construir num ambiente de classe de exposição XC3, betão exterior protegido da chuva, de acordo com o Eurocódigo, suportando uma laje de 4 metros de largura e sujeita às seguintes ações. Uma carga permanente, que inclui o peso próprio e os respectivos revestimentos, no valor de 4 kN por metro quadrado e que tem um coeficiente de combinação de 1,5. A sobrecarga, de 3 kN por metro quadrado, também com o coeficiente de combinação de 1,5 e com os coeficientes a considerar nas combinações especificadas ou fornecidos pelo Eurocódigo 0 no anexo 1, e finalmente a neve com uma carga de 2 kN por metro quadrado e também com um coeficiente de combinação de 1,5, sendo os restantes coeficientes dados e fornecidos pelo Eurocódigo 0. Chamo particular atenção que o coeficiente quase permanente, o psi2, da ação da neve é igual a 0. Pretende-se, para este exemplo, determinar os momentos fletores máximos positivos e negativos a ter em conta na verificação aos estados limite últimos e aos estados limites de utilização da estrutura. Conceitos associados ao projeto. O projeto de qualquer estrutura necessariamente passa pelas seguintes etapas. Ponto número 1, a análise das condicionantes ao projeto. Qual é o fim a que se destina? É uma moradia? É um edifício de 5 ou 10 andares? É um hotel? Qual o local onde será edificado? Na cidade, no campo, no litoral, na montanha? Qual o tipo de terreno onde será construída? Terreno rochoso, argiloso, arenoso? Outras condicionantes existentes para o projeto. A segunda parte, ou a segunda fase, será a seleção da solução estrutural, tendo por base os critérios de segurança, de economia, de compatibilidade com a arquitetura, etc. Passa-se depois à avaliação das ações atuantes, em função das condicionantes inicialmente estabelecidas, ou seja, a partir do fim a que se destina, serão selecionadas as sobrecargas, cargas rodoviárias ou outras. A partir do local onde será edificada, teremos a escolha e a quantificação do vento, do sismo, da neve, temperatura e outras. E estas ações são todas elas quantificadas com recurso ao Eurocódigo 1. Passa-se depois ao pré-dimensionamento das secções, é uma estimativa das dimensões dos diferentes elementos estruturais, tendo por base o tipo de modelo estrutural adotado e os tipos e intensidades das ações, determinação inclusivamente do peso próprio. Depois será o cálculo dos esforços associados às ações com recurso a modelos de cálculo estrutural que simulem a estrutura. E segue-se de seguida o cálculo das combinações de ações com a execução das regras de combinação estabelecidas pelo Eurocódigo 0, de forma a obter os esforços máximos para a verificação dos estados limites últimos e dos estados limites de utilização, sendo esta, digamos assim, a linha que se pretende resolver para o exercício em causa. Seguir-se-á o dimensionamento das secções, com o cálculo da quantidade de armadura a colocar em cada secção e respectiva localização, a execução das verificações regulamentares de armaduras mínimas, máximas, espaçamento de armaduras, etc. Passa-se de seguida à verificação da segurança em serviço, com a demonstração que para as secções dimensionadas e para os esforços associados às combinações estabelecidas pelo Eurocódigo 0 para o serviço, a estrutura funciona corretamente, fendilhação, deformação, vibração, entre outros. E, finalmente, termina-se com a pormenorização, ou seja, com a execução dos desenhos que permitirão a execução da obra. Resumidamente, pode, portanto, afirmar-se que compete ao projetista verificar as ações que podem atuar a estrutura, no presente caso, cargas permanentes, sobrecarga e neve,
Aos regulamentos, especificar os valores das ações a considerar. Aos regulamentos, especificar a forma de combinar as ações. E, finalmente, ao projetista aplicar essas combinações, tendo em conta as situações mais gravosas de carga e determinar os esforços de dimensionamento para as situações de estados limite últimos e de utilização. Para o exemplo em análise, temos que é meramente académico, todo o trabalho de seleção das ações, a sua quantificação e a escolha do modelo estrutural encontra-se já realizado. Portanto, é um dado do problema. Pretende-se apenas ilustrar a aplicação das regras relativas às combinações de ações especificadas pelo Eurocódigo 0, que permitem a obtenção dos esforços a utilizar para garantir que na utilização da situação de máxima carga, a estrutura não colapse, verificação da segurança ao estado de limite último, e garantir que em serviço a estrutura se comporta de forma eficaz, não apresentando, por exemplo, excesso de fendilhação, ou seja, verificação ao estado de limite de utilização. Ações, cargas. Para o problema em análise, os valores das ações são os especificados no enunciado. Carga permanente de 4 kN por metro quadrado, uma sobrecarga de 3 kN por metro quadrado e a neve de 2 kN por metro quadrado. Sendo a largura da laje igual a 4 metros, resultam as cargas na viga de 16, 12 e 8 kN por metro, respectivamente. Passando às combinações de ações, o projetista terá de considerar duas situações de projeto. Os estados limite últimos, garantido a segurança à ruptura, e os estados limites de utilização, garantido que a estrutura se comporta bem em serviço, ou seja, em combinações de estado limite últimos. As combinações para os estados limites últimos serão duas, tantas quanto as ações variáveis, pois, por um lado, a carga permanente está sempre a atuar, não fazendo sentido uma combinação só para ela, e, por outro, não é estatisticamente provável que, quando uma ação atua no seu máximo, as restantes estejam a atuar também elas no máximo. Assim, teremos dois casos. Um primeiro com a combinação tendo por base a sobrecarga, em que teremos como momentos dos estados limite últimos, os momentos majorados devido às ações permanentes e à sobrecarga, com uma parcela de combinação da neve, e uma combinação que tem a neve como ação de base, em que teremos majorados a neve e as cargas permanentes, na qual participará uma parte de combinação da sobrecarga. Combinações de estados limite de utilização. Exemplificando agora para o caso da verificação da segurança à fendilhação, o regulamento impõe que, para elementos de betão armado, a adoção da combinação de ações quase permanente, resultando assim a combinação que é dada pela carga permanente mais o fator, a parcela quase permanente da sobrecarga e a parcela quase permanente da neve. Atendendo a que, como vimos no enunciado, que a parcela quase permanente da neve é nula, resulta que a combinação quase permanente será apenas da carga permanente mais psi2 da sobrecarga. Com esta informação, compete naturalmente ao projetista determinar quais os esforços mais gravosos para cada secção e, em cada uma delas, verificar as situações limite de ruptura ou de serviço. Solução de esforços. A análise estrutural da viga de dois tramos, sujeita a carregamentos uniformemente distribuídos, conduz a dois tipos de situações. Com cargas a atuar em ambos os vãos, atende-se que a carga permanente, quando atua obrigatoriamente em ambos os vãos, também quando nevará em princípio em ambos os vãos. Já a sobrecarga pode atuar em ambos os vãos ou não, ou atuar só num deles, devendo o projetista considerar as situações mais gravosas. E analisando a possibilidade de atuação da sobrecarga apenas num dos vãos, conclui-se que ela alivia os momentos no meio vão adjacente, pelo que é mais desvantajoso que possa atuar apenas no vão em análise para o cálculo do máximo momento positivo. Já para momentos negativos, para o apoio central, é mais gravoso que a sobrecarga atue em ambos os vãos. Com recurso a uma tabela de cálculo, é possível obter os momentos na secção de meio vão e na secção do apoio central.
para as duas situações de cargas. Cargas em ambos os vãos e carga apenas num dos vãos, para uma carga unitária. E o que eu coloquei aqui nesta tabela é precisamente o momento no vão e o momento no apoio para as duas situações de carga. Carga em ambos os vãos e carga apenas a atuar num dos vãos. Tenho aqui, portanto, os coeficientes, os 4 coeficientes necessários que vão ser necessários no cálculo e que correspondem ao momento para uma carga unitária. Passemos então ao cálculo das combinações de ações, ou seja, comecemos pela ação de base a sobrecarga. O momento positivo máximo será com carga permanente e neve em ambos os vãos e a sobrecarga só no vão em estudo. Chama-se a atenção que a atuação da sobrecarga apenas no vão, onde se procede ao cálculo do momento positivo, é mais gravosa que a atuação em ambos os vãos, pois que quando se carrega o segundo vão, tal introduz momentos negativos nesta secção, aliviando os esforços, e, portanto, o momento a meio vão será dado pela combinação, buscando os coeficientes retirados daquela tabela para a carga atuante em ambos os vãos, 1,75, ou para a carga atuante num só vão, o 2,4, resultando num momento global de 95,7 kN/m. Já o momento no apoio, o momento máximo, será com todas as ações a atuar em ambos os vãos. Portanto, a atuação das cargas em ambos os vãos contribuem para o momento negativo no apoio central e, como tal, o momento neste apoio central será o coeficiente inicialmente obtido pela combinação das ações, resultando num esforço de menos 150 kN/m. Passando à combinação de base da neve, a meio vão, o momento máximo obtido com a carga permanente e a neve em ambos os vãos e a sobrecarga só no vão em estudo, resultará um momento de 93,2 kN/m. E repetindo este procedimento para o apoio, em que iremos pôr a todas as ações a atuar em ambos os vãos, então o momento no apoio será dado por será igual a menos 151,9 kN/m. Esforços de dimensionamento aos estados limite últimos. Os esforços de dimensionamento aos estados limites últimos serão, naturalmente, os maiores dos valores obtidos para cada uma das secções. E então, no meio vão, tendo obtido 95,7 e 93,2, o momento de dimensionamento será 95,7 e para o apoio será o maior em termos absolutos, ou seja, menos 151,9 kN/m. Passando aos estados limites de utilização, para estes, e neste caso, porque estamos a pensar no estado limite de fenilhação, o Eurocódigo preconiza a verificação da segurança para a combinação quase permanente de ações. Sendo nulo o valor quase permanente da carga, da neve, a combinação conta apenas com a carga permanente e com a sobrecarga, e tratando-se, portanto, da parcela quase permanente da sobrecarga, aquela que está a atuar em mais de 50% do tempo de vida útil da estrutura, não faz sentido pressupor que só atua num dos vãos. E, portanto, os momentos máximos positivos e negativos serão obtidos admitindo que a carga está a atuar em ambos os vãos, resultando como um momento global igual a 34,3 no meio vão e um momento total no apoio de menos 61,3 kN/m, e serão estes os momentos para a verificação. Procedendo-se à comparação dos esforços obtidos para os dois estados limite, envolvendo as mesmas ações, conclui-se que os momentos de dimensionamento aos estados limite últimos são significativamente superiores aos esforços obtidos para os momentos de serviço, numa ordem de quase 3. Reforça-se ainda que os momentos de serviço são, em termos estatísticos, majorantes dos esforços que em geral atuam na estrutura, permitindo assim a compreensão da aplicação dos conceitos da filosofia de segurança. Conclusão: neste módulo, a partir de um exemplo de uma viga, à qual se encontram aplicadas ações pré-definidas, procedeu-se à concretização da aplicação dos conceitos regulamentares preconizados pelo Eurocódigo 0, no que se refere às combinações de ações para estados limite últimos e para estados limite de utilização.